Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 14 de agosto de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 35%. E neste momento os termômetros marcam 16 graus em Goiânia. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão para enfraquecer procurador. Jefferson agora acusa Lula. Folha de São Paulo, mensalão, julgamento. Lula ordenou esquema, diz defesa de Jefferson. O Estado de São Paulo, advogado de Jefferson, diz que Lula ordenou mensalão. Correio Brasiliense, governo volta a negociar com grevistas, mas cortará o ponto. Valor econômico, trem-bala será fatiado para apressar obras. Estado de Minas, afinal quem manda na rua? Flanelinhas continuam à vontade em Belo Horizonte. Jornal do Comércio de Pernambuco, canos novos em 16 bairros. Compesa vai substituir 160 quilômetros de tubulação no Recife. 0 hora, Polo Naval leva Estado a triplicar os negócios do setor em 3 anos. Brasil Econômico, OHL e Pan-Americano entram na fila para o fechamento de capital. O Popular, vagas para cotistas na UFG crescem 150% com nova lei. Diário da Manhã, onda de roubos nas fazendas. 7,3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. A audiência pública discute na Câmara de Goiânia as práticas integrativas e complementares de saúde do SUS. As práticas integrativas e complementares são, na verdade, o que conhecemos como medicina alternativa. Terapias como acupuntura, homeopatia e fitoterapia compõem o conjunto de práticas já disponibilizadas em Goiás no Hospital de Medicina Alternativa. A vereadora Cidinha Siqueira promoveu audiência pública na tarde de ontem, na Câmara Municipal, com o objetivo de articular e fortalecer as modalidades em Goiás via Sistema Único de Saúde. Ela fala sobre a proposta. Com a implantação no Sistema SUS, com certeza a população vai ter um acesso maior. Hoje nós temos o Hospital de Medicina Alternativa e que não está funcionando como deveria estar. E no município de Goiânia está mais difícil ainda, está muito tímido. Então essa audiência tem o objetivo, daqui sai um documento que nós vamos levar em mãos do prefeito, Paulo Garcia, para que ele possa implantar de fato no município de Goiânia e também vamos encaminhar para o Estado para que o hospital tenha uma reestruturação, porque ele é modelo no Brasil. O Instituto Roberto Costa, do Rio de Janeiro, já oferece práticas integrativas por meio de convênios públicos. O doutor Carlos Lírio, que é diretor do Instituto e participou da audiência, explica que é possível tratar o paciente tanto na prevenção das doenças como no tratamento dos sintomas. Eu diria até que, em muitos casos, elas são bastante resolutivas, como tratamento, No caso, por exemplo, da acupuntura,
nas questões de dores crônicas, né? Reumatismo, dores reumáticas, na questão da homeopatia com as bronquites, asma, né? Elas são efetivamente eficazes, são muito eficazes no tratamento das doenças, né? Um dos objetivos da proposta é que as terapias ajudem a reduzir os gastos com a saúde pública no Brasil. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:05. Conselho Superior de Governo veta aumento salarial para servidores em greve. Na segunda reunião em menos de uma semana, o Conselho Superior de Governo discutiu nesta segunda-feira a possibilidade de conceder aumento para alguns servidores estaduais que estão em greve. Apesar de estar preocupado com as paralisações, o governador Marconi Perillo, segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Helder Valim, não pode conceder nenhum tipo de aumento para não descumprir o que manda a lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, a greve é em busca de aumento salarial. O governo do Estado, a Secretaria da Fazenda, está no limite legal da questão do pagamento ao pessoal dos funcionários do Estado. Vamos levar algumas sugestões ao governador, dentre elas algumas ações na folha de pagamento para minimizar esse valor e talvez também uma decisão de que nesse ano, 2012, não haverá mais nenhum aumento na folha de pagamento. Aí essas discussões automaticamente passarão a 2013. A questão do diálogo, o Estado vai continuar aberto com todas as categorias, né, mesmo as que estão em greve e as outras também, no sentido de colocar de forma muito clara, com muita transparência, as dificuldades financeiras que atravessam o Estado nesse momento. Dá para se fazer agora, por exemplo, uma projeção para um aumento em 2013? Não, de forma alguma. Na verdade, nós estamos tentando fechar o exercício 2012, né? Mas com a convicção e a confiança que a economia do Estado vai continuar crescendo, que a arrecadação vai continuar aumentando, né? E que a cada mês, a cada semestre, o Estado tem uma condição melhor financeira. Em relação ao bônus aí que estava sendo proposto por produtividade, está de pé ainda? Continua. A questão da produtividade é importante tanto para o funcionário público quanto para a sociedade que recebe o trabalho desses funcionários. A questão do aumento é uma, a questão da produtividade é outra. O resultado da reunião do Conselho Superior de Governo foi encaminhado no início da noite ao governador Marconi Perillo, que deve se pronunciar ainda esta semana sobre as paralisações. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7:08. A defesa de Ilner Braga Ananias, capitão da Polícia Militar de Goiás e ex-segurança do senador cassado Demóstenes Torres, pediu ontem no Supremo Tribunal Federal para que ele fique em silêncio durante o depoimento na CPI do Cachoeira, no Congresso. Braga foi convocado pelo presidente da CPI, senador Vital do Rego, a prestar depoimento nesta quarta-feira. No pedido de habeas corpus, Braga pede a concessão de liminar para que sejam assegurados o direito ao silêncio. O ex-segurança de Demóstenes teve o nome citado em ligações captadas pela Polícia Federal durante as investigações da Operação Monte Carlo, que resultou na prisão do contraventor goiano Carlinhos Cachoeira. E CPI da Assembleia Legislativa volta a promover reunião e pode intimar o ex-coordenador da campanha, Iris Rezende. Depois de uma semana sem realizar reuniões, a CPI da Assembleia Legislativa volta a se reunir hoje às 9 da manhã. Não haverá coleta de depoimentos, mas apreciação de requerimentos. 2 deles propõem a intimação e a quebra de sigilos de Sodino Vieira, ex-coordenador-geral da campanha de Iris Rezende Machado ao governo de Goiás em 2010. Um dos assuntos que repercute junto aos membros da comissão foi a decisão da Justiça em conceder liminares às câmaras municipais de Catalão e de Aparecida de Goiânia para evitar que a CPI investigue os contratos da Delta com essas prefeituras. O presidente da comissão, o deputado Hélio de Souza do DEM, disse que ainda não foi comunicado da decisão. Até o presente momento não há nenhuma notificação judicial junto à CPI, portanto, só após chegar para a gente analisar o conteúdo é que a gente deverá manifestar. E caberá então, uma vez notificado, sentarmos com a assessoria jurídica da Assembleia para analisar qual será a nossa postura. Se realmente foi excluída essa possibilidade de investigar a relação Delta-Prefeitura, desfalca muito o trabalho da CPI? Você sabe que temos outros meios para se chegar às investigações. Caso ocorra qualquer empecilho de ordem legal, nós vamos respeitar, porque com certeza a justiça tem que ser respeitada. Agora, nós vamos buscar, dentro daquilo que permite a legislação em vigor, continuar nosso trabalho. Para o vice-presidente da CPI, deputado Mauro Rubio, do PT, a decisão da justiça não foi novidade.
Olha, natural, porque a Procuradoria-Geral da Casa já tinha apontado que era irregular e não era objeto da CPI atuar nessas prefeituras, né? E entendo que agora nós vamos atuar onde a CPI precisa, que é desmantelar, entender essa quadrilha, como ela funciona, qual o grau dela de influência, aonde ela está ainda atuando, porque temos informações que alguns esquemas ainda continuam quase que intactos, e eu acredito que a CPI pode, nesse momento, inclusive, render mais do que estava. Para o deputado Túlio Isaac, do PSDB, a iniciativa das prefeituras em tentar evitar a investigação reforça as denúncias de irregularidades. Quando você não quer ser investigada, é porque você deve. Se você não dever nada, não há problema nenhuma investigação. Eu vi com muita tristeza a prefeitura de Catalão e a prefeitura de Aparecida de Goiânia. Aí levanta-se uma suspeita muito mais forte do que a gente já tinha, que nesse mato realmente tem coelho e dos gordos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O mundo em sua casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do encontro regional em Jataí, 16 de agosto, das 13 às 17 horas, no Hotel Termas Bom Sucesso, rodovia BR-158, quilômetro 5, saída para Caiapônia. O mundo em sua casa. Política nacional. No 8º dia de julgamento do processo do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal ouviu a defesa de mais 5 réus. O advogado de Roberto Jefferson afirmou que o ex-presidente Lula ordenou o esquema. Chamando o ex-presidente Lula de pateta, a defesa do delator do Mensalão, Roberto Jefferson, afirmou nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal que o petista ordenou a compra de apoio para compor sua base aliada no Congresso. O advogado Luiz Correia Barbosa pediu que os ministros transformem o processo do Mensalão em diligência para investigar e denunciar Lula. Tudo isso acontecendo sob suas barbas e nada? Mas é um pateta? Não só sabia, digo eu aqui, como ordenou o desencadeamento de tudo isso que é essa ação penal escrutina. Sim, ele ordenou. Aqueles ministros eram apenas executivos dele. Os auxiliares, os empregados atenderam o patrão e deixaram o patrão fora da acusação. Deixaram não, o Procurador-Geral da República deixou. O advogado Luiz Correia Barbosa afirmou que Roberto Jefferson procurou integrantes do governo em 2 ocasiões antes de avisar ao próprio Lula sobre o esquema. Então ele foi ao presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Deu ciência ao presidente de que estava havendo isso e que isso iria prejudicar. O presidente se deu por surpreso e naturalmente que prometeu adotar providências. Afinal, o líder do PTB na Câmara dos Deputados estava dando uma notícia de crime ao presidente da República. O tempo passou e ainda nada aconteceu. Voltou Roberto Jefferson ao gabinete presidencial. Reiterou ao presidente as providências que eram devidas no caso. E aí, ele percebendo a manobra que vinha dos intestinos de quem estava comprometido no governo, ele denunciou o fato conforme vinha prometendo que faria. O defensor disse ainda que Lula traiu a confiança do povo e acusou o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, de ter sido omisso ao não denunciar Lula e acusou a Procuradoria de ser uma caixa preta. O povo que isso foi coisa do Procurador-Geral da República e não fez o seu trabalho. Aliás, se recusa a fazer o seu trabalho. Aquilo que a lei manda que em 15 dias ele faz mais de ano que ele não fez. Isso para não falar no caso de Demóstenes Cachoeira, que ficou de 3 anos, sentado em cima da investigação. Não é admissível. Jefferson é o delator do esquema do Mensalão. Na época, em 2005, também era presidente do PTB. Foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber mais de 4 milhões de reais do chamado Valério Duto, suposto esquema operado por Marcos Valério para abastecer o Mensalão, a fim de votar a favor do governo no Congresso como parte de um acordo de 20 milhões de reais entre o PT e o seu partido. Foi cassado pela Câmara em 2005. Outros réus que tiveram suas defesas feitas nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal foram Carlos Rodrigues, Emerson Palmieri, Romeu Queiroz e José Borba. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h15.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal estima que cerca de 200 mil eleitores vão justificar a ausência nas eleições municipais de outubro. Para justificar a ausência de voto, o eleitor tem que levar o número do título e um documento oficial com foto. Quem não justificar no dia certo tem até 2 meses para ir ao cartório eleitoral da cidade de origem. Se não for, paga multa de R$ 3,50. Para receber as justificativas de ausência, o TRE está convocando mais de 1.900 pessoas para trabalhar nos dias 7 e 28 de outubro em 99 postos espalhados no Distrito Federal. Eles vão ser treinados em setembro. Garibaldi Alves nega disputar presidência do Senado. Cotado como um dos possíveis nomes para substituir o presidente do Senado, José Sarney, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, negou nesta segunda-feira que vai disputar a vaga. Sarney deve deixar a presidência da casa em fevereiro de 2013, quando encerra o mandato de 2 anos. O PMDB, por ter a maior bancada no Senado, dispõe regimentalmente da prerrogativa de indicar o próximo presidente. Segundo Garibaldi, que presidiu o Senado entre 2007 e 2009, a sua candidatura é inviável em razão de o primo dele, deputado Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, estar em campanha para presidir a Câmara no próximo ano. Não posso, não quero, não devo. Toda uma articulação em marcha aí na casa vizinha que poderá contemplar o deputado Henrique Eduardo Alves como candidato à presidência da Câmara. Eu sou primo do deputado. Então eu acho que haveria uma certa dificuldade, porque são 2 primos, né? Uma república dos Alves, uma coisa assim. Contando com o primo não vai entrar na disputa no Senado, Henrique Eduardo Alves se reuniu nesta segunda em São Paulo com o prefeito da cidade e presidente do PSD, Gilberto Kassab. No encontro também estiveram o líder do PSD na Câmara, Guilherme Campos, e o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h17. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. A Polícia Militar e a Associação de Bancos, a ASBAN, vão dar início a mais uma campanha de conscientização e orientação aos clientes bancários nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Praça do Bandeirante, em Goiânia. Os trabalhos de prevenção e repressão de crimes contra correntistas têm resultado na redução significativa de estelionato e roubos, como a saidinha de banco, chupa-cabra e pescador. Polícia prende homem acusado de fornecer arma para menor que assaltou locador em Anápolis. Foi na periferia de Anápolis que policiais civis prenderam Ítalo Leandro de Medeiros, de 27 anos, que é acusado de ter fornecido a arma que matou. Durante assalto a uma locadora no último dia 10 de julho, naquela cidade, o adolescente Brendo Ribeiro de Souza, de 17 anos, que trabalhava como atendente. Ao identificar Ítalo, os policiais descobriram que, apesar de não aparecer nas imagens que mostram o assalto, ele participou de forma efetiva no roubo, explica o titular do 7º Distrito Policial de Anápolis, delegado Vinícius Teles. Ele foi com o menor, levou o menor ao local, deu a arma ao menor, ele que escolheu o local a ser assaltado, e ele inclusive ficou esperando um menor lá depois da ação. Ele só não praticou diretamente. Para a prática direta do assalto, ele mandou o menor, porque o menor, você sabe, né? A legislação é bem mais branda. Então ele fez isso e ele já tem duas passagens dessa mesma forma, usando o menor para isso. E ele pode ter cometido aí outros crimes aí junto com esse menor aí na cidade? Pode sim.
Pode sim, nós não temos. Quanto a essa questão em específico, não tenho ainda elementos, mas existem indícios que outros assaltos foram feitos da mesma forma. E a polícia já sabia desde o início da participação dessa segunda pessoa? Nós sabíamos da participação de uma terceira pessoa, de mais essa pessoa. Mas nós mantemos tudo em sigilo para que não ficasse prejudicado os trabalhos. Autor do disparo que matou o adolescente na locadora, o menor de 16 anos, que foi apreendido uma semana depois do crime, será julgado hoje em Anápolis. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos de idade com 7 bananas de dinamites dentro de uma chácara no setor Veiga Jardim 1, em Aparecida de Goiânia. Segundo o capitão Gerson Ferreira, ele havia alugado o local e morava sozinho. A quantidade, segundo a polícia, seria suficiente para explodir praticamente toda a chácara. De acordo com a polícia, o rapaz estava em liberdade condicional e cumpria pena por roubo na casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia. E mais da metade dos presos em flagrante em Aparecida de Goiânia são jovens. Os dados foram divulgados pela Polícia Militar e são referentes aos 6 primeiros meses do ano passado. A Polícia Militar realizou, neste período, a apreensão de 93 armas de fogo, 102 foragidos foram recapturados e, no total, 529 pessoas foram presas em flagrante. Destes, cerca de 321 têm entre 18 e 30 anos. O comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito, comenta os números de Aparecida de Goiânia. Esses números são altamente positivos em razão de que a Polícia Militar está na rua, aqui em Aparecida, no 2º Comando Regional, que a Polícia Militar está fazendo seu papel constitucional, que é a preservação da ordem pública, e está fazendo as prisões, as detenções, apreensões de armas, é um grande número de armas apreendidas. Mas, por outro lado, com o advento dessa Lei 2.403, crime como porte ilegal de arma tornou-se afiançável. Isso mostra o quê? Que as pessoas não ficam presas, não ficam detidas em razão desse crime, apenas pagam uma fiança de R$200, R$300 e vão embora. Isso nós tem dificultado o nosso trabalho porque também aumenta a reincidência e a sensação de impunidade. Do total de presos, 10,59% eram menores de idade. A PM garante que vai continuar o trabalho intenso nos bairros, como explica o Coronel Silvio Benedito. Olha, nós fizemos aqui uma estratégia diferenciada. Nós criamos a Operação Território Seguro, onde nós verificamos onde era a nossa maior mancha vermelha do crime, que é a região sudeste, aqui do Tiradentes, Madre Germana, Independência Nações. E lá nós estamos com uma operação que está diuturnamente fazendo as abordagens, os bloqueios, as apreensões de armas. E lá também nós temos conseguido reduzir sensivelmente a criminalidade. O coronel critica a Lei 12.403, em vigor há cerca de um ano, que tornou afiançável crimes como posse e porte ilegal de armas, formação de quadrilha, extorsão e furto simples. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. O juiz de Goiânia, Gesseir Coelho, é um dos indicados para a comissão que vai elaborar contraproposta ao projeto de alteração do Código Penal. Por meio de uma solicitação do senador Pedro Taques, foi criada uma comissão de juristas com a finalidade de elaborar um anteprojeto-lei do Código Penal. Segundo o juiz Gesseir Coelho, convidado como representante de Goiás, vários pontos serão incluídos como sugestão para análise. A questão da maioridade penal também ela é muito debatida e me parece que não vai ter alteração. Mas eu sou favorável a que, no caso, se reduza para 16 anos a responsabilidade penal. Não que isso vai resolver o problema da criminalidade, mas acredito que o menor hoje, com essa faixa etária, ele já tem condição de entender o que pode ser feito ou não. O Código Penal foi criado em 40 e teve uma única revisão no ano de 88. A defasagem esbarra em pontos que muitas vezes as autoridades ficam de mãos amarradas. Dr. Gesseir ainda explica que será um longo processo para atualizar leis que se encaixem com a atualidade. Nós temos hoje o nosso código muito arcaico e merece mesmo a reformulação. Veja bem, hoje nós estamos na época da informática e os crimes chamados cibernéticos, eles têm aumentado todo dia. E nós não temos dispositivo na lei para punir esse tipo de crime. Nós temos que adaptar, como juristas, outros crimes como estelionato, extorsão, ameaça, mas que não está ligado diretamente aos chamados crimes cibernéticos.
E isso com certeza vai ter que existir no Código Penal, porque nós estamos vivendo na era da informática. A comissão ainda irá se reunir. O projeto de alteração do Código Penal, depois de pronto, ainda será apresentado ao Senado e Câmara dos Deputados. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25. Equipamento que registra todas as fases de funcionamento de um helicóptero e corresponde à caixa preta da aeronave da Polícia Civil, que caiu no dia 8 de maio deste ano, será levado para os Estados Unidos para análise. O equipamento conhecido como EDU foi recuperado pelo Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos e levado para os Estados Unidos, onde será periciado. De acordo com o Major Ricardo Mendes, comandante do GRAER, o dispositivo pode ajudar a esclarecer as causas do acidente. Esse equipamento, essa unidade eletrônica, ela registra, dentro do contexto do voo do helicóptero, situações de status da aeronave, de manutenção, alerta e alarme. Então, se durante esse voo, onde aconteceu há 3 meses atrás, qualquer tipo de emergência, esse equipamento fica registrado dentro do contexto de alerta e alarme o que aconteceu e o momento em que isso aconteceu. Se essas informações ficaram preservadas com a retirada do EDU, é uma peça bastante importante para ser juntada ao quebra-cabeça na questão desse acidente. A Superintendente de Gestão e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública, Luciana Dyer, diz que o Estado vai enviar uma comissão para acompanhar os trabalhos. Vamos agora, no próximo dia 25, encaminhar uma comissão para os Estados Unidos, que essa comissão irá acompanhar a limpeza e análise de dados do EDU, que é um equipamento que grava algumas informações a respeito do voo. E após essa análise, que deve durar em torno de uma semana, o CENIPA já terá condições de elaborar e emitir o laudo preliminar sobre as causas que levaram ao acidente com o helicóptero da Polícia Civil. O helicóptero da Polícia Civil caiu no dia 8 de maio desse ano, na zona rural do município de Piranhas. 8 pessoas morreram, sendo 5 delegados, 2 peritos e o principal suspeito de uma chacina no município de Doverlândia, em que 7 pessoas foram assassinadas. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Goiânia vai participar da plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A iniciativa prevê a instalação de 500 câmeras e sensores em vários pontos da cidade, fornecendo imagens a uma central integrada que deve ser montada no Paço Municipal. Ao todo, 5 cidades americanas e caribenhas foram escolhidas para a implantação do sistema de monitoramento: Montevidéu, no Uruguai, Trujillo, no Peru, Santana, em El Salvador e Porto Espinho, em Trinidade e Tobago. A capital goiana foi escolhida por seu crescimento socioeconômico e populacional. O coordenador executivo da plataforma em Goiânia, Flávio Iussa, explica a importância do projeto para antecipar soluções para os problemas das grandes cidades. A Central Integrada de Operação e Controle da Cidade tem 3 objetivos principais. Um deles é lidar com a questão de trânsito, de tráfego, vai monitorar cruzamentos, vai monitorar as principais vias, vai se integrar com sistemas que a ANT já possui para controle de semáforos, com o objetivo de dar mais fluidez ao trânsito. Na parte de trânsito também toda a parte de identificação de acidentes e de ocorrências de trânsito para promover um socorro mais rápido. Um segundo objetivo muito forte que a Central tem é monitoramento de ocorrências de desastres naturais. Então, por exemplo, pontos de alagamento, queimadas, esse tipo de ocorrência será monitorado pela Central, permitindo também uma ação muito mais rápida da Prefeitura. A terceira grande área que a Central tem é a parte de segurança do cidadão, combate à violência. Um estudo realizado pelo BID em Goiânia apontou vários pontos vulneráveis a desastres naturais, entre outros temas críticos que precisam ser priorizados para atender aos desafios das funções urbanas nos próximos anos. Uma equipe de especialistas coreanos avaliaram as condições técnicas de funcionamento no local escolhido pela Prefeitura. Segundo Flávio Iussa, o custo de todo o aparato necessário é pago integralmente pelo BID, mas antes de ser ativada, a central precisa de uma legislação específica e ainda não tem previsão de data para o início das operações. Um estudo jurídico será conduzido para garantir o funcionamento da central, as regras de funcionamento, as regras de acesso à informação e que tipo de uso pode ser feito com essa informação. Possivelmente o que nós faremos é uma adaptação de leis que já existem para proteger principalmente a privacidade do indivíduo. A plataforma Cidades Emergentes Sustentáveis permite a troca de experiências e boas práticas entre as cidades participantes. Além da Prefeitura, representantes da sociedade civil, do terceiro setor, das universidades e da iniciativa privada trabalharam em parceria com especialistas do BID na análise das demandas da nossa
nossa cidade. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. O governo de Goiás vai intermediar junto ao governo do México a ida do cirurgião pediatra Zacarias Calil do Hospital Materno Infantil para prestar assistência aos gêmeos siameses nascidos no dia 25 de julho último. Os gêmeos estão ligados pelo abdômen e bacia. O especialista foi contactado por e-mail pela médica que fez o parto dos bebês no Hospital de La Mujer Zacatena, no estado de Zacatecas. Após ter conhecimento pela internet sobre a experiência de Calil no comando das cirurgias de separação, a médica enviou fotografias e exames dos pacientes e pediu orientações. Mulheres vítimas de violência doméstica vão passar por curso de eletricistas e pedreiras. As mulheres assistidas pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial podem fazer curso gratuito de eletricista. A secretária da Semira, Gláucia Teodoro, diz como funciona a qualificação e como participar. Nós fizemos a seleção das mulheres e essas mulheres são aquelas que nós atendemos no Centro de Referência da Igualdade, em regra, as mulheres vítimas de violência doméstica, mas é um curso aberto a todas as mulheres que têm interesse de ingressar no mercado de trabalho. As inscrições ainda podem ser feitas no próprio Centro de Referência, na Avenida Goiás, no antigo Colégio Rui Barbosa. E o nosso propósito é de inserir essas mulheres que, em regra, são submetidas a uma injusta violência e que possam, através da inserção no mercado, ter a sua autonomia. Já o presidente do Sinduscom, Justo Cordeiro, fala o que espera das novas profissionais. O Sinduscom tem a missão de aproveitar essa mão de obra que será formada aqui pela parceria Semira, Senai e nós, o Sinduscom. O diretor do Senai, Hélio Vilaça, explica como o curso vai funcionar na prática. É um curso que nós faremos 160 horas de duração aí entre aulas teóricas e aulas práticas. Nossa missão é capacitá-las para o mercado de trabalho no ofício de eletricista de instalações prediais. A aluna Lucinalva de Jesus, de 31 anos, ressalta a importância do curso. É muito bom, viu? A gente está precisando e assim como a gente precisa, tem muitas outras pessoas também que estão precisando dessa oportunidade, viu? Isso aqui vai ser tipo assim uma luz, um caminho que está abrindo pra gente. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Secretaria da Cultura realiza projeto Fica na Comunidade. O projeto é uma iniciativa inédita da 14ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, que estende a programação também fora do evento. Neste mês de agosto, as atividades começam nesta quarta-feira e seguem até o dia 31. Estão agendados exibição de filmes, oficinas e shows. O superintendente de ação cultural da Secult, Fabrício Nobre, diz que o objetivo é atender a comunidade e ainda incrementar o turismo na cidade de Goiás. É um compromisso da secretaria aqui do festival com uma ação mais firme na comunidade Vila Boense. É poder fazer uma ação voltada para atender também a cidade de Goiás. As mostras acontecem normalmente em dias que podem ter a presença maior de turistas, com shows e filmes, então acho que é uma coisa que pode funcionar legal para o turismo. Além disso, a Secult busca priorizar os artistas goianos. Principalmente lá da cidade de Goiás, trabalhando com a comunidade de Goiás. A gente tem uma coordenação do Fica na Comunidade lá, feito pelo Rodrigo Santana, que é o coordenador de operações lá, e ele busca esses grupos lá na comunidade e convida para poder fazer as apresentações. O Fica na Comunidade começa nesta quarta-feira com a mostra de cinema. Às 7h da noite será exibido o filme O Palhaço no Mosteiro da Anunciação do Senhor. A Secult deve estender o Fica na Comunidade até o mês de novembro. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h34. Secretaria de Ciência e Tecnologia abre processo seletivo para programa Bolsa Futuro. As inscrições vão até o dia 22 de agosto. Vão ser selecionados professores e apoio administrativo para o programa Bolsa Futuro. A remuneração vai de R$ 622 a R$ 1.137. A chefe do núcleo Bolsa Futuro da Sectec, Carmen Sandra, explica como se inscrever no processo seletivo. O edital está publicado no site da Segplan e no site da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é www.sectec.gov.br. Lá traz as informações, tanto o perfil de como é que ele se inscreve e aonde ele vai procurar, tem também o endereço. Porque são 52 cidades que nós vamos
fazer o PSS. A chefe do núcleo Bolsa Futuro da Sectec, Carmen Sandra, informa quais são as vagas disponíveis. Nós temos para professores por Bolsa Futuro e para o projeto do programa de línguas, que é letras. As vagas também estão no edital. Ao todo são 554 vagas. A prova vai ser realizada no dia 26 de agosto. Os locais e horários vão ser divulgados no site da Segplan. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Ministério Público busca regularização do residencial JK, que fica próximo à cidade de Goianira. O residencial está localizado próximo a Goianira, onde 462 famílias vivem sem condições mínimas, como água tratada, luz, esgoto e asfalto. A promotora de justiça, Alice Freire, espera a legalização da área, que só deve acontecer depois da eleição municipal. A regularização da área para dar condições dignas de moradia para as pessoas que ali ocupam a área, adquirentes de boa-fé, sobretudo, e, eventualmente, os ocupantes, se ali forem assentados em momento oportuno. A promotora fala ainda das irregularidades do local. A área é totalmente irregular, não há via de acesso, não há destinação de equipamentos urbanos, área pública, há pessoas residentes em área de preservação. Isso tudo só será possível também, obviamente, com a cassação da liminar de reintegração de posse, isso medida que será tomada pelo Ministério Público até amanhã, com a interposição de um agravo de instrumento com pedido de suspensão de liminar para que obste que a área esteja sob o domínio de um empreendedor que praticou uma burla, praticou crime contra o parcelamento de solo, quando parcelou, comercializou uma área em total desrespeito à legislação urbanística e causando toda essa desordem. Além da promotora Alice Freire, participaram da reunião desta segunda-feira o advogado da Associação de Moradores do Residencial JK, Carlos Eduardo, o procurador-geral do município, Reinaldo Barreto, e a representante da CEPLAN, Nara Galvão, entre outros. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. A Petrobras anunciou que a produção de álcool na safra de 2013 vai permitir aumentar o percentual de álcool anidro na gasolina dos atuais 20% para 25% no próximo ano. Os investimentos da companhia deverão atingir 45 bilhões de dólares neste ano contra 40 bilhões do ano passado. A redução realizada em 2011 foi feita em decorrência de uma quebra da safra da cana-de-açúcar pelo clima adverso nas regiões produtoras e por causa de investimentos insuficientes nos canaviais. Para saber mais detalhes sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato das Indústrias Fabricantes de Etanol e Açúcar do Estado de Goiás, André Luiz Rocha. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes da RBC. O senhor acredita que o cenário é propício realmente para aumentar o percentual do álcool anidro para 25% na gasolina? Karine, aparentemente sim. O que precisa é o governo tomar essa decisão logo. Nós estamos cobrando essa decisão do governo desde o início da safra, porque o problema é que no ano passado o governo tinha feito uma previsão do que seria necessário de produção de anidro e o setor se comprometeu não só produzindo mais anidro do que a safra anterior, apesar da quebra da safra, como também importando o combustível. E mesmo assim o setor foi surpreendido porque o governo, indo contra ao que dizia a Petrobras, o que dizia os produtores, o que dizia o Sindicom e o que dizia a ANP e os próprios ministérios, o governo mudou a mistura. Então o resultado é que no início da safra havia um grande estoque de anidro e o governo também não tomou nenhuma medida para que esse estoque de anidro pudesse ser armazenado, pudesse ficar armazenado até a safra seguinte com algum programa de estocagem. Então, isso é muito prejudicial. E desde o início, o setor cobrou, no início da safra, também essa medida para poder fazer a sua programação e a sua previsão. Se o governo
tomar medida agora, porque essa é apenas um indicativo da Petrobras, não é uma medida oficial do governo, o setor pode se programar tanto na produção do anidro, né, e privilegiar essa produção, como também fazer as programações de eventuais importações do produto para poder garantir o abastecimento. Mas essa definição tem que ser tomada o mais cedo possível para que possam ser feitas as programações necessárias. Isso deve equilibrar o preço, já que o governo admitiu que deve subir o valor do litro, sobretudo da gasolina? Então, no que diz respeito a preço, Gil, o que acontece é o seguinte: infelizmente, os custos de produção de etanol subiram muito. O arrendo de terra, por exemplo, aqui em Goiás, subiu nos últimos 5 anos quase 200%. O preço de fertilizante, 70%, mão de obra, 60%. O diesel aumentou. Então, o custo de produção está sendo muito caro. Então, o que acontece é o seguinte: para que haja diminuição no preço, o que tem que ser reduzido no primeiro momento é a carga tributária no setor, privilegiando um combustível limpo e renovável, aliás, como ocorre no mundo todo, uma desoneração da folha de pagamento, como o governo tem feito em várias categorias para dar competitividade ao etanol, porque aí o setor possa ter um pouco mais de rentabilidade. Tendo rentabilidade, o setor vai voltar a investir tanto em tecnologia para poder melhorar os seus índices de produtividade, que caíram muito. Há 2 anos atrás nós tínhamos uma produtividade de 85 toneladas por hectare, na safra passada 67 toneladas por hectare. Isso só aumenta o custo, entendeu? E além disso, o setor precisa investir em novos projetos, precisa aumentar a produção. Aí, com a escala maior e também com o aumento do consumo, você poderia ter redução de preço. Mas enquanto nós estivermos nesse cenário, infelizmente, não vai haver nem redução de preço e nem rentabilidade para o setor. E esse ciclo vicioso faz com que esteja diminuindo a produção de etanol. Um setor que cresceu de 2000 a 2008 com taxas chinesas de 10%, de 2008 a 2010 a 3,3%, de 2010 para cá tem caído a produção de etanol. A safra desse ano vai ser inferior à safra de 2009. A produção vai ser inferior. Então isso, infelizmente, não consegue ser repassado para preços. Mas existe a possibilidade do açúcar ficar mais vantajoso comercialmente para o produtor da cana e fazendo com que esse programa do governo acaba não saindo do papel? Não, Karine, isso aí também é outra falácia. Até 2006, metade da produção de cana era para açúcar e metade era para etanol. O que aconteceu é que em 2007, 2008, 2009 e 2010, houve uma produção maior ao etanol. Por quê? Novas unidades que foram abertas, sobretudo aqui no Centro-Oeste, em Goiás, são unidades que apenas produziam etanol. Então houve um aumento da produção de etanol. O que aconteceu também a partir de 2010 é que, em função da crise de 2008, várias unidades foram fechadas. Nós tivemos, para você ter ideia, nos últimos 3 anos, 41 unidades foram fechadas, 47 unidades entraram em recuperação judicial, 9 unidades têm pedido de falência. Então isso prejudicou a produção de cana e a produção de etanol. Além disso, tivemos quebras de safra, né? A quebra de safra em 2010 foi de 60 milhões de toneladas, é o equivalente à produção do Nordeste. Então isso prejudicou a produção de etanol. E ainda assim, não tendo rentabilidade, quem pode fazer açúcar, fez açúcar, porque o preço do açúcar melhorou em função da quebra, em função da produção mundial ter diminuído. Esse ano a produção de açúcar se normalizou. Então o preço do açúcar caiu. Então o que ocorre? O produtor vai buscar aquilo que ele tem melhor rentabilidade. Mas só para você ter um fato, só existem 3 estados no Brasil que produzem mais etanol do que açúcar. São justamente os estados da região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Em Goiás, 72% da cana vira etanol. No Mato Grosso, 69%, Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, 78%. Nos demais estados, a produção é mais açucareira, em virtude de um preço melhor e de uma logística melhor. Agora, o que o governo tem que fazer é tomar medidas para favorecer a produção de etanol.
e não tentar ficar culpando a produção de açúcar. Porque se o preço do açúcar nos 2 últimos anos não tivesse melhor, o setor inteiro tinha quebrado. Porque ao par que as empresas que podiam produzir açúcar produziram, isso melhorou um pouco das condições para aqueles que só podiam produzir etanol. André Luiz Rocha, presidente do Sindicato das Indústrias Fabricantes de Etanol e Açúcar do Estado de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Karine, bom dia a todos os ouvintes aí da RBC, obrigado. André Luiz Rocha, presidente do CIFAEG, então falando analisando o anúncio da Petrobras de que a produção de álcool na safra de 2013 vai permitir aumentar o percentual de álcool anidro na gasolina dos atuais 20% para 25% no próximo ano. Agora são 7h46. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do encontro regional em Rio Verde, dia 17 de agosto, das 9 às 12h30, na Câmara Municipal de Rio Verde, Avenida José Walter, 261, Residencial Interlagos. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia. Com todos os 10 jogos marcados para a noite desta terça-feira, será disputada hoje a 17ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no primeiro turno. Às 19h30 tem Joinville e Bragantino, Vitória e Guaratinguetá, Criciúma e América de Natal, Ipatinga e Paraná, e CRB e Ceará. Às 21h50, o Goiás, sem 2 titulares, joga em Barueri. O Goiás enfrenta na noite desta terça-feira, às 9h50, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, o lanterna do Campeonato Brasileiro, Barueri, que tem apenas 7 pontos na competição. O Goiás não perde há 11 jogos e busca a 4ª vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, sem 2 titulares. No departamento médico, volante Thiago Mendes e lateral esquerdo Egídio. A situação interessante aconteceu em relação ao reserva do Egídio, lateral esquerdo Bruno Colasso. Em uma conversa com o técnico Anderson Moreira, o jogador disse que não está pronto ainda, não está muito bem de cabeça, não está focado para jogar pelo Goiás. No 8º mês do ano, na metade de agosto, ele ainda não está pronto. Recebe R$55 mil por mês e não viajou com a delegação. Peter, lateral direito, deve ser improvisado na posição. A diretoria não falou abertamente, mas deve liberar o Bruno Colasso nos próximos dias. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Apesar de estar jogando diante de seus torcedores na Arena Barueri, o Grêmio não é considerado favorito para jogar contra o Goiás. Isso porque os times estão passando por momentos completamente diferentes dentro da competição. Sem vencer a 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas, o Grêmio é lanterna com apenas 7 pontos. E para sair dessa situação, o técnico Estevan Soares poderá fazer algumas mudanças entre os 11 titulares. O único desfalque do treinador é o zagueiro Wellington, que recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Assim, André Luiz, contratado esta semana, deve fazer sua estreia com a camisa do time paulista. No meio-campo, Rafael Chorão deve sair pela entrada de Roger, enquanto Henrique Dias briga por uma posição com o Anderson Cavalo para fazer dupla com Marcelino. Já o Goiás defende a invencibilidade de 12 jogos e está embalado com a vitória sobre o Boa Esporte por 2-0, que lhe garantiu a 3ª colocação da Série B com 32 pontos. Apita hoje em Barueri, Delson Freitas, do Pará. Faltando 11 para as 8, os 4 jogos restantes das 21h50 pela 17ª rodada da Série B são Atlético Paranaense e Asa, Boa Esporte, São Caetano, Guarani e Avaí e ABC e América Mineiro. Além da incômoda posição na Série A, o Atlético fica sem 4 titulares para jogar amanhã contra o líder Atlético Mineiro. Daqui a pouco acontecerá o último treinamento do Atlético antes do jogo de amanhã, 8h30 da noite, Serra Dourada, diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro.
A diretoria já divulgou os preços dos ingressos. A partir das 9 horas da manhã, os ingressos poderão ser adquiridos no estádio Antônio Ascioli, ali em Campinas. R$40 arquibancada, 60 cadeira. Torcedor que for com a camisa do Atlético pagará meia entrada. O técnico Jair Araújo deve definir o time do Atlético para esse jogo, sem poder contar com 3 jogadores importantes. O meia Wesley, o atacante Ricardo Bueno e o lateral Heron, todos que pertencem ao Atlético Mineiro, além do lateral direito Marcos, que está machucado. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No Vila Nova, a ordem é esquecer a goleada sobre o Madureira e mudar o foco para Macaé, no próximo obstáculo da Série C. Os jogadores do Vila Nova se reapresentam na manhã desta terça-feira e começam os trabalhos visando a próxima partida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Sábado, fora de casa, contra o Macaé. O técnico Jorge Saran contará com 2 jogadores que estiveram suspensos na goleada deste fim de semana, 5-1 para cima do Madureira. O zagueiro Toninho e também o volante Matheus Magro. Os 2 jogadores estavam suspensos por terem recebido o 3º cartão amarelo. O Vila, que vinha de uma sequência de 2 partidas sem vencer, conseguiu triunfar novamente em casa e agora vai em busca da primeira vitória longe do estádio Serra Dourada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim com a bandeira olímpica. Para marcar a chegada do símbolo olímpico, uma bandeira gigante foi estendida na areia da praia de Copacabana. E a seleção feminina de vôlei bicampeã olímpica desembarcou ontem de São Paulo. Em carros de bombeiros, as donas da medalha de ouro nos Jogos de Londres participaram de uma carreata pela capital paulista durante 3 horas, depois que receberam do governador Geraldo Alckmin a medalha do mérito esportivo. Às 7h52 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. Agora são 7h52. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Preso em Minasul, homem acusado de matar uma criança de 10 anos. O crime chocou a população. O menino de 10 anos estava em frente de casa com outras crianças quando foi atingido por golpes de faca pelo homem. Valdilei Monteiro Loreno, de 32 anos, estava aparentemente drogado e, de acordo com as testemunhas, ele não escolheu a vítima, como explica o delegado titular de Minasul, Fernando Luiz Takemoto. Eu simplesmente estava passando pela rua, correndo, com um facão nas mãos e sem motivo, que justificasse o ato ou que fomentasse a prática, ele simplesmente começou a desferir vários golpes contra a cabeça da criança, que veio a óbito poucos instantes após. Muito embora tenha sido socorrida, mas no local, dada a violência com que foram os golpes, foi deixado um pouco até de massa encefálica no chão. Foi uma cena digna de um filme de terror. A mãe ainda tentou socorrer o garoto, mas também foi atingida. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Minasul. O estado de saúde dela é estável. As vítimas não conheciam o agressor, que quase foi linchado pela população. Ainda não se sabe a motivação do crime. O acusado responderá por homicídio e tentativa de homicídio. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. A Secretaria de Gestão e Planejamento vai promover o 4º leilão de carros, motos, utilitários, sucatas, máquinas e equipamentos no próximo dia 25 em Goiânia para a renovação da frota oficial. Serão leiloados 233 veículos recuperáveis, 171 lotes de carros e utilitários, 62 motocicletas e 9 máquinas e equipamentos, além de 6 lotes de sucatas. 7h54. As obras de reconstrução das rodovias estaduais terão continuidade com a licitação do Grupo 2 do Programa Rodovia de Reconstrução, que acontece às 9 horas de hoje no auditório da Agência Goiana de Transportes e Obras, executora do programa. O objeto da concorrência é a execução dos serviços de reconstrução de 2.119 quilômetros, num total de 59 trechos.
Goiás Previdência e INSS firmam contrato de compensação previdenciária. A Goiás Previdência e o INSS firmaram acordo de cooperação técnica para criar uma força-tarefa para acelerar a análise dos processos de compensação previdenciária do regime próprio de previdência dos servidores públicos do estado de Goiás. Segundo João Carlos Potenciano, diretor de Gestão, Planejamento e Finanças da Goiás Previdência, o acordo é para analisar 18 mil processos que devem render cerca de 300 milhões de reais ao estado. Nós temos uma estimativa de 18 mil processos de aposentadorias e pensões que tem tempo averbado do INSS, ou seja, tem participação do INSS na indenização dessas aposentadorias e pensões. Então nós calculamos algo em torno de 18 mil processos. Nós já fizemos o requerimento já de quase 3 mil processos. Temos lá na base do INSS algo em torno de 2 mil processos. E eles comprometeram a analisar e liberar, esse mês de agosto, 1.800 processos. E isso nós aguardamos, esperamos que gere um recurso aí na ordem dos 35 bilhões, só desses 1.800 processos. A estimativa para a compensação desses 8 mil processos é na casa de 300 milhões de reais. É o que nós aguardamos. O acordo entre a Goiás Previdência e o INSS é inédito no país. A equipe de trabalho será reforçada por 8 servidores de outros estados. A previsão para o encerramento dos processos é 2014. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Começa a primeira Feira Internacional do Jeans no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. A abertura da feira foi realizada na noite de ontem e o evento vai até sexta-feira, dia 17. A realização é do Sinroupas, Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas de Goiás. A previsão de venda é de 2 milhões de peças, todas no atacado. O presidente do Sinroupas, Edilson Borges, explica que Goiás sai na frente, pois esta é a primeira feira do gênero no país. O segmento mais forte da indústria de confecções de Goiás é o jeans, é a única mercadoria que é conhecida fora do estado de Goiás. Nós resolvemos criar a Feira Internacional do Jeans, que não existe uma feira de jeans no Brasil. Nós somos a primeira que existe no Brasil, direcionada simplesmente à moda do jeans. A FIEG, através do seu departamento de exterior, convidou 6 ou 7 grandes compradores na América do Sul, certo, que estão chegando para começar a comprar, porque a nossa marca é muito conhecida na América do Sul. No total, vão ser 140 expositores mostrando os lançamentos e as tendências do jeans. O expositor, Rafael do Prado, fala sobre a expectativa em relação à primeira feira e também em receber os grupos que vêm de outros estados. Mas espero que seja boa, muito boa. Espero que esteja um bom público atacado, que traz bastante cliente fora pra gente. E esses grupos que vêm de onde? Aí vem de São Paulo, vem do Manaus, de Amazonas, dizem que vem do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, de Minas também. Já a expositora Manuele Mariana explica que não serão feitas vendas no varejo. No entanto, o consumidor que quiser comprar pequenas quantidades tem outra opção. Na feira não, mas a gente consegue indicar esse cliente para as nossas lojas, né, a pronta entrega. Temos 3 lojas em Goiânia, a gente consegue indicar esses clientes para lá para comprar tanto varejo quanto atacado acima de 6 peças. A previsão do Sinroupas é que 15 mil empresários passem pelo evento. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O site da revista americana Forbes publicou uma coluna em que chama de ridículos os valores dos carros no Brasil. Para ele, o consumidor brasileiro, em busca de status, confunde preço com qualidade. Segundo a reportagem, os brasileiros estão sendo enganados. Os impostos e outras taxas fazem com que um Jeep Grand Cherokee custe até 3 vezes mais no Brasil do que em Miami. Outro exemplo citado é o do Dodge Durango, que a Chrysler vai lançar no próximo Salão de Automóvel de São Paulo em outubro. Segundo a revista, o carro que custa R$56 mil nos Estados Unidos vai custar R$190 mil no Brasil. O IBGE divulgou alguns números sobre emprego que deixaram muita gente intrigada. É que, segundo o Instituto, o número de trabalhadores na indústria brasileira caiu em junho pelo 4º mês seguido. Mas, apesar disso, as empresas passaram a gastar mais com salários. Neste momento, os salários e a economia estão crescendo em ritmos diferentes no Brasil. De maio do ano passado até maio deste ano, o salário médio do trabalhador brasileiro subiu quase 5%. Passou de R$ 1.645 para R$ 1.725. Já a taxa de desemprego no mercado no mesmo período caiu.
de 6,4% para 5,8%. Mas, segundo os economistas, os salários estão crescendo em um ritmo muito mais forte que o da economia. E se as empresas pagam mais, sobra menos para investir. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefe de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Frederico Pita. Na central técnica, Leandro Franco e Renata Borges. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.